Eu sou a Krika. E eu sou a Lia. Esse é o podcast Bastidores e Bafos. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tudo que nos atravessa ao longo dos nossos dias, que não são tão diferentes dos seus, mas que rolam uns bastidores e uns bafos que vou te falar. Além disso, vamos falar também de arte e cultura, afinal, somos artistas. E esse assunto tem muito pano para manga. Então, a gente espera vocês toda quarta-feira, aqui mesmo, nos Bastidores e Bafos. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam ouvindo a gente. Aqui é a Lia e junto comigo, como sempre, Krika, né, gente? E aí, hoje nós vamos falar sobre o quê? Close! Mas será que todo close não tem ali um corre por trás? Porque já diz o célebre ditado, né? Quem vê close, não vê corre. E hoje a gente vai fazer o quê? Desmistificar isso para vocês, falar sobre tudo isso que rola nos bastidores da arte. Amiga, me conta, quando a gente fala de close versus corre, o que te passa na cabeça? Conta aí. Mais uma bomba para vocês segurar. É isso que passa na minha cabeça, sempre. É muito legal falar sobre esse tema, né? Acho que é uma coisa que a gente vivencia muito bem, né? Aqui, principalmente no nosso universo, né? Que a gente já falou aí. Pra quem não conhece a gente é artista e a gente faz também trabalhos nas ruas, né? Os grafites, os murais aí. E é isso, as pessoas veem as coisas na internet, né? As coisas que a gente posta, vê os vídeos que a gente faz. Mas por trás tem muitas outras coisas, assim, que desce umas lagriminhas de sangue de vez em quando. A gente sempre tem uns hematoma, né? Tipo, porque a gente sobe andaime, rala um joelho de vez em quando. Ai, mas é puro glamour, não é? Não é puro glamour tudo isso, gente? Que quando a gente fala que é artista, a gente é puro glamour. Só que não, né? Não, as pessoas têm uma fantasia, né? Muito legal isso, assim, que agora a gente tá retirando, se despindo aqui, né? Porque muita gente pensa, né? Ai, nossa, deve ser maravilhoso participar de evento, né? Participar de coisas legais, estarem com pessoas que, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue tá próximo, né? Inacessível, a gente é artista. Por exemplo, no meu caso, posso falar um exemplo que é numa Nice, né? Eu pintar numa Nice, que é o evento da Ludmilla. E aí você tá lá no close, junto nos VIP e tal, mas tá lá na minha escada, pintando, às vezes com o pessoal da montagem, montando o evento, entendeu? E aí faltou o quê? Faltou algumas coisas pra trazer pro artista, né, aqui, no caso eu. Tipo, faltou a escada. Se eu não tivesse levado a escada, e aí? Como é que ia ser? Eu ia subir na cabeça de quem pra pintar? Exato. Não, entre outras coisas, né, amiga? Entre milhões de outras coisas. Por quê? A gente mostra muita coisa ali, o mundo é muito perfeito, porque a gente brinca que a gente sabe editar muito bem a nossa vida, né? Que é sobre realidades editadas. E assim, a gente tem milhões de desafios, porque quando a gente trabalha com arte, a gente tá falando, gente, de cliente, a gente tá falando de brainstorm, a gente tá falando de uma série de coisas que vocês enxergam o produto pronto, mas por trás daquilo rola todo um rolê, literalmente, né? Então, às vezes você chega, um cliente, ele fala pra você, olha, eu quero uma coisa, mas ele não quer aquilo, é mentira, entendeu? Ele quer outra coisa, e aí você tem que se matar, porque você entrega o que ele pediu, aí ele fala pra você, ai, mas eu acho que não era bem isso, daí você vai fazer o quê? Você vai fazer o seu, né? O que você entendeu, daí ele olha e vai começar a gostar do que você tá falando, né? Então, assim, sem contar os prazos malucos que passam pra gente, os lugares insalubres que enfiam a gente, sabe? A estrutura, às vezes, muitas vezes, duvidosa que colocam pra gente subir em cima, sabe? Entre outras coisas, né? A gente pode, acho que talvez começar, sei lá, falando sobre desafios de prazos, amiga. Acho que é super. E eu gostaria, nesse momento, que você começasse a falar sobre isso, porque a gente, nos nossas conversas aqui internas, essa é a grande pauta, né? E é uma questão, assim, que você passa muito. Eu também, mas eu acho que é legal você falar
do seu ponto, assim? Gente, eu sou meio agorofóbica, sabe? A verdade é essa, assim. Então, se alguém chegar pra mim e falar, então, eu preciso disso pra hoje, pra agora, eu vou travar, automaticamente, né? Então, por mais que eu não seja a pessoa mais organizada da face da Terra, eu gosto de ter ali um planejamento pra eu seguir, né? Tipo, uma mínima agenda, sabe? Então, muitas pessoas vêm com aquela ideia do pastel, né? Do tipo, olha, gente, então... por exemplo, né? Às vezes aparecem situações de eventos. Eu vou citar a Krika vai saber qual eu tô falando especificamente. O evento era para ter acontecido em janeiro. Aí tiveram problemas no evento. O evento não aconteceu em janeiro. Ele foi sendo postergado. E simplesmente chegou um momento que as pessoas sumiram, desapareceram. E por um momento, eu inclusive achei que esse evento nem ia mais acontecer. Porque ele simplesmente, entendeu? Sumiu. Chega... Semana passada, a pessoa manda mensagem, então, galera, o evento vai rolar semana que vem, beleza? Gente, é uma semana, é uma fucking semana pintando. Tipo, não é um dia, 1 hora, 15 minutos. É uma semana realizando um trabalho. Como um organizador tem coragem de mandar mensagem para um artista uma semana antes, querendo que ele esteja preparado para fazer um mural de sei lá quantos milhões de metros na semana seguinte? Sem material, sem pensar no desenho, organizar as coisas, organizar a vida, organizar a hospedagem, nada. Conta. Não faz, né, gente? Aí você manda mensagem. Olá, querido organizador maravilhoso. Eu não consigo chegar neste dia aí. Você poderia, por favor, ter senso e marcar direito com as pessoas? É óbvio que você não pode colocar dessa forma. Mas, gente, dá muita vontade, sabe? Tipo... Você pega e fala pra mim, então, amado, não é bem assim que funciona, né? Lógico que com toda delicadeza e amorzinho possível, mas é difícil, gente. E a galera é muito assim. Que eu queria acrescentar que a Lia tá trazendo aqui é que eu acho que na cabeça de quem tá fazendo as coisas, todo mundo tá disponível. Então, justamente, assim, é isso. E acontece que quando acontece de um projeto mudar a data por uma série de coisas, por exemplo, nesse caso, minha gente, é um evento grande que vai acontecer aqui em São Paulo, que eu não posso falar ainda, mas que já vai acontecer esse mês mesmo. Teoricamente. Teve alguns problemas de estrutura mesmo, porque não dependia dessa galera que estava organizando o evento. E isso é um corre aí, né? Que fora do close, logo mais vocês vão ver os close desse rolê, entendeu? E o corre desse rolê antes é assim, eles falaram com todo mundo e tal, mas num momento que a Lia falou que foi no começo do ano, a gente já tá no meio do ano. O atraso foi para fazer a manutenção do espaço que tava cheio de infiltração, um monte de coisa, porque para fazer o grafite lá, cada grupo de artista que eles organizaram vai ter uma semana para pintar, essa pintura vai acontecer de madrugada, não vai acontecer durante o dia, então assim, gente, eles entraram em contato para falar, né, e tem esse outro lado, nem todo mundo já tá mais disponível, né, para essas datas específicas. Então, o que acontece na minha cabeça, muitas vezes eu penso que quando é um projeto desse tipo, eles acham, a maioria, na verdade, né, acha que todo mundo tá disponível toda hora, só que não, aí a gente tem que se posicionar e falar, olha, não tenho agenda para esse dia, porque eu tenho outros compromissos, tenho outros trabalhos de andamento. Às vezes não é um trabalho, às vezes é um compromisso pessoal que você tem da sua vida e que você tem que tocar, enfim. Mas na minha percepção de coisas desse tipo que acontece, desse corre por trás, é isso que eu acho que eles pensam, que a gente tá o tempo todo livre. Então, né, isso é complicado, assim, porque eu acho que também tem muito... que rola muitas vezes, né? A galera não se liga que arte é profissão, né, gente? Trabalho, trabalho. A gente, inclusive, esse podcast ele existe para desmistificar esse rolê que todo mundo fica falando que a gente não faz nada, é tudo vagabundo. Muito pelo contrário, nosso trabalho dá muito trabalho. Justamente. Então, assim, esse negócio, né, de prazo e tudo mais é sempre muito complexo, porque na grande maioria das vezes o cliente pensa que
é só fazer um rabisco, né? Tipo, mas é só um rabisquinho ali, é coisinha rápida, né? É um negocinho. Você não E faz, não é né? bem por aí, Eu né? fico pensando sempre isso. Por que eles ficam, fácil pra você fazer? Então faz, cara, você. Faz você. Só fica a dica. E a gente ainda tem um agravante, né? Que como a gente trabalha com grafite, além da ilustração, porque no digital, beleza, é software, né? Não é todos que funcionam também, a gente sabe disso. Mas quando a gente tá falando do grafite, a gente entra numa zona um pouquinho mais complexa, que é a questão dos materiais. Não é toda e qualquer tinta que funciona. Não é todo e qualquer spray que dá certo. Não é todo e qualquer material que dá certo. Então, às vezes, o cliente fala assim pra você... manda a lista, né? Aí você manda. Aí o que ele faz? Ele quer comprar o mais barato. E aí ele vai lá e compra aquele spray que quando você passar na tinta ele vai escorrer, né? Ele compra aquela tinta que quando você passa na parede ela é transparente, né? Então, assim, é muito complicado. Quando a gente está trabalhando com algumas empresas um pouco maiores, isso é um pouco menos difícil porque você consegue pontuar exatamente quais são os materiais e tudo mais. E na maioria das vezes eles seguem ali o que você passou. Mas quando você está trabalhando para pessoa física, é muito mais complicado, né? E uma das coisas que eu aprendi nesta vida é eu nunca passo a lista de materiais, gente. Eu não passo. O cliente pode falar para mim o que você quer. Eu até posso pedir para ele, mas eu vou levar todo o material da minha casa, porque se tiver alguma coisa errada ali no meio, eu já tô livre e desimpedida de ficar desesperada e neurótica, entendeu? E você, Cris? Então, uma coisa legal que você tá falando aí, que tem vários tipos de problemas que acontecem no processo, né? Por exemplo, quando a gente tem a liberdade pra gente mesma, nós mesmas escolher o material que a gente vai usar, que é um material maravilhoso, que tenha uma boa cobertura, qualidade, porque é isso, gente, por favor, aprendam. Pintura dá na mão de quem sabe, porque se você não sabe que material que você tá usando e você fala, ai, mas é caro. Tinta é caro, gente. Tinta é caro. E se você quiser ter uma boa qualidade, é bom deixar para as pessoas que manjam desse assunto fazer acontecer. E aí existe duas situações. No caso, quando, por exemplo, a gente passa por uma reunião, faz o orçamento, não sei o que, para o cliente, e a gente tem essa liberdade, que nem você, Lia, falou, de levar todo o material, que é o que eu faço também. Mas tem um outro lado, como já aconteceu comigo em alguns eventos, não só eventos, mas projetos grandes. Como, por exemplo, projeto de empena. Projeto de empena é super complexo porque envolve várias outras pessoas, vários profissionais e, pelo menos para mim, no meu caso... Quando eu passei a lista de materiais, por exemplo, que não é só o spray, geralmente a gente tem que usar uma tinta que é de boa qualidade, de área externa, que, por exemplo, são cores específicas, que têm valores específicos, porque, vamos lá, gente, aqui, um galão, eu vou pegar a cor, que é a minha cor da minha paleta aqui, um roxo. Vamos pegar o roxo logo, que é pra destruir a galera, entendeu? Que faz parte da minha paleta. Se a gente for mandar fazer uma tinta boa, né, que tem uma cobertura externa de 18 litros... R$1.000. É R$1.000 pra mais. Uma tinta de 18 litros, entendeu? Então, assim, quando, por exemplo, pintei as empenas, quando eu mandei a relação de cores, tinha que ser aquela relação de cores com aquela marca específica de tinta... Dentro do projeto cabia ali o orçamento, né? E aí, no caso, tem o caso onde o cliente, ele também sabe trabalhar com esses materiais. Então, no meu caso, eu tive sorte porque eu também estava trabalhando com pessoas que sabem mexer com esse material tanto quanto eu. Não com de repente, uma pessoa, assim... física leiga, por exemplo, que você vai passar, por exemplo, o orçamento de materiais e ela vai ficar falando, mas eu achei essa cor e essa tinta e essa marca que você às vezes nem sabe, você nem testou, porque a gente tem que fazer teste. Mesmo a gente com as marcas boas, a gente tem que fazer os testes, às vezes dá reação química e tal, entre látex e lata de spray. Então, assim...
Esses corre aí que a gente tem que fazer, minha gente, que ninguém tá vendo, que depois você vê lá bonitinho nas imagens, passa na parede e vê tudo lindo, a gente já tinha quebrado muito a nossa cabeça. Brigado com um monte de gente, falado com várias pessoas sobre, explicando especificamente, meio que ensinando como é que faz. Então, assim, essa parte, assim, principalmente desse rolê de materiais, tem esses dois lados que acontece comigo, assim. Que eu consigo e tem entender. um outro, amiga, que você esqueceu, que é o clássico. Esse é maravilhoso. Esse é um dos acho que assim, um dos bastidores barra, tipo assim, que tá dentro desse rolê do corre versus close, que ninguém vê, que isso daí geralmente acontece em casa, em construção, né? Na verdade, quando a gente entra ali no rolê pedreiragem da vida, né? Quando a gente tá ali naquele esquema artista pedreira, que a gente sabe qual é que é. Você entra na construção, você vai ter o pintor da casa. Tem o pintor, sempre tem o pintor homem dentro da casa. E este pintor homem acha que ele pode te ensinar a pintar parede. Você que já pinta parede há 800 anos, né? Então, assim, gente, eu quero matar. Quero matar esse ser humano. Porque é complicada essa situação, assim. Porque a gente sempre é muito, assim, questionada, né? Quando a gente tá em construção civil, assim. Então... Faz o grafiato, né? O grafiato é básico, né? Não é grafite, é grafiato. Ah, você que vai fazer o grafiato? Como? Não tem massa corrida aqui hoje. Não trouxe. Dessa vez não vai ter um relevinho, gente. Não é hoje, gente, que eu vou fazer, entendeu? O grafiato. Esse material eu não trouxe, entendeu? Eu trouxe todos, menos a massa corrida. Então, assim, entre outras, sabe? E aí, assim, muitas vezes ali dentro das construções, a gente constrói uma relação legal com a galera, né? Com o pessoal ali que tá trabalhando. Mas algumas vezes vai ter alguém ali dentro que você vai querer mandar catar coquinho, porque tá querendo te ensinar a fazer seu trabalho, sabe? Mas, assim, isso vai estar na rua também, né? Vamos combinar, né? Porque também faz parte do nosso rolê. Sim. E aí, Lia, você tava falando desse negócio dessas coisas, né, que a gente acaba passando, né, nesse corre por trás que ninguém vê, só depois quando a gente mostra aqui as fotos, vídeo e tudo mais. Tem também essa questão que muitas vezes alguns lugares falham com a gente, que é sobre a logística também, né? Esse lado que muita gente não sabe quantas vezes já... Putz, assim, desceu várias lagriminhas de sangue. Ai, amiga, olha, eu vou ser sincera que depois que eu fiquei motorizada, eu não conto mais com a logística da galera, assim. Tipo, eu não espero mais saber se vai ter escada, eu não espero mais saber se vai ter as coisas, porque eu já percebi que muitas pessoas não estão preparadas para o nosso trabalho, porque é muito diferente do que a galera tá acostumada. Então, assim, gente, eu tenho um micro carro, tá? Eu tenho um up e eu tenho uma escada de 5 metros. Pois bem, eu enfio essa escada dobrada, obviamente, né, em milhões de pedacinhos no meu banco traseiro, que pega literalmente meu banco traseiro inteirinho, não sobra espaço para nenhuma formiga, e boto tudo dentro do carro. Gente, eu já levei tanta coisa, eu levei até mesa dentro deste carro pra poder fazer o trampo, porque eu morro de medo dessa logística, porque a galera acha que é só levar as latas de spray, ou acha que é só levar um negócio ou outro, e às vezes você precisa de milhões de coisas, que você até pode ter passado a relação, mas contar ali é muito difícil, sabe? Eu não conto mais, amiga, eu sinceramente... sou a pessoa que tenta carregar a casa nas costas. Assim, é importante falar um pouco mais sobre esse rolê também porque a gente se preocupa com a entrega. E a gente sabe que no final, né, quem vai ser cobrada é a gente. Até porque, por exemplo, muitos dos artistas, né, que nem a gente conseguiu, né... Conseguiu ter os nossos os automóveis pra gente se deslocar, não é um luxo, é uma ferramenta de trabalho pra gente também, né? Eu compartilho da mesma questão com você, mas tem momentos que a gente não pode depender do nosso carro, como por exemplo, eu estou indo agora por um evento que vai acontecer
no final desse mês, né, de maio. E a logística deles, pela previsão, está tudo ok, viu? Agora, depois eu posso vir aqui contar pra vocês depois. Pra levar vocês? Na real, assim, cada um vai fazer o seu movimento. Se vai de carro, se vai de ônibus, porque é interior de São Paulo, né? É longe. São 4 horas de viagem. Eu não vou dirigir. 4 horas de viagem eu não quero. Dessa vez eu não vou fazer isso. Porque eu vou estar sozinha. E assim, eu vou de boa, vou levar minha mala, vou pegar o ônibus na rodoviária e partiu. É isso que eu vou fazer. Muito louca. Eu vou. Porque, sabe o que acontece? Nesse caso especificamente, eu vou me dar esse luxo porque eu sei que... Mano, gente, vou falar aqui do corre, tá? Dos bastidores aqui, que às vezes, por mais que a gente tenha o nosso carro pra gente levar as coisas e tudo mais, muita gente esquece que a gente fica cansada. Isso você pode contar, porque você viveu isso ontem. Não, eu vivo isso sempre. Toda hora, porque você mora em Sorocaba, eu moro aqui em Imbu. E real, tipo, tem hora que eu não quero mais dirigir, sabe? Então, assim, eu amo dirigir, gente, mas não tenho medo. Adoro uma estradinha. Mas, eu realmente agora, eu pensei assim, eu só quero levar minha mala com as tintas, a minha roupa e fazer lá o meu trampo no evento e tal. E eu não tô afim de ir de carro. Dessa vez, sim, eu vou de busão lá, que o próprio projeto tá bancando, o local pra gente ficar, o hotel e também o transporte. Estarei indo assim. Estou confiando em vocês, entendeu? É esse o meu rolê dos próximos dias. E aí, essa parte de logística, quando tem, por exemplo, uma estrutura, aí é da hora, quando corre tudo ok. É isso que eu espero, tá bom? Mas tem uma coisa, minha gente, que acontece que por exemplo, o prazo. Que junto a isso vem o quê? O prazo. O prazo que eu tenho pra pintar nesse evento é super curtinho, mas eu já vi também que a parede contempla pra pintar em 2 dias. Então, assim, uma coisa também que é muito importante a gente falar, porque a gente vai entrar no lugar que muitos de nós aqui, eu e a Lia principalmente, passamos muito por isso, que é justamente correr contra o tempo. E, cara, isso é tão cansativo, é tão problemático, assim, tipo, às vezes eu fico pensando, mas por que você foi inventar de ser essa mulher que faz grafite? Ai, amiga, e essa coisa, né, assim, a gente corre contra o tempo e muitas vezes a gente acaba contando com umas surpresas no meio do caminho, né? Então, assim, aconteceu um negócio uma vez comigo, gente, foi um trabalho que eu peguei pra fazer pro Itaú. E eu tinha que pintar a fachada, né, de um Itaú. E assim, para começo de conversa, já era uma fachada um tanto quanto diferente do que a gente tá acostumado normalmente, porque ela era de... Como que fala, amiga? Porcelanato. Então, já não é uma coisa muito natural, porque geralmente a gente pinta a parede, né? E aí, a hora que eu cheguei lá e era revestimento, não era porcelanato, era um revestimento cerâmico, né? Cheguei lá... Outra tinta que tem que usar. Então, justamente, eu tive que passar uma epóxi no fundo. Tive que trazer a epóxi primeiro, porque o spray, gente, você passa no revestimento cerâmico, ele literalmente sai. E você vai raspar assim com a unha, sai rapidão. Ele sai, ele vira umas bolinhas assim, ele sai, tipo, é muito louco. E aí, beleza, eu comprei a epóxi, fiz o teste, né, justamente, tive que fazer todos os testes primeiro, pra ter certeza do material, o que ia dar certo, o que não daria certo, como é que funcionaria e tal. Beleza, fiz os testes, cheguei na parede preparadíssima, né, com toda a minha tag, né, a ansiedade generalizada da pessoa faz o quê? Ela ser louca e levar tudo que precisa, mais um pouco. Levei tudo. Amiga, eu cheguei lá, a parede tinha infiltração em uns 5, 6 lugares que descia a água da parede. Minha nossa. Gente, é sério, descia como se fosse cachoeirinhas, assim, ó. Aonde eu passei a tinta epóxi virou umas bolhas, depois explodiu. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo o que foi aquilo. Aí um trabalho que ia demorar 3 dias para ficar pronto, até o banco restaurar a parede, entender o que ia acontecer, e era em outra cidade. Eu fui e voltei acho que umas 5, 6 vezes. Porque eu chegava, os caras, não, tá tudo certo. Eu ia olhar, tinha mais um ponto de vazamento. Vocês não estão entendendo? Assim, ó, foi um perrengue.
O nosso trampo não vira só, o nosso trampo vira a gente perito, a gente vira perita, né? A gente tem que ver se tem rachadura, se tem parede descascando, que acontece muitas vezes, isso acontece direto, porque as pessoas, elas pensam, ai, vou fazer uma pintura aqui e vai dar tudo certo. E aí você falou de um rolê que é grande, né, que você pintou o Itaú, aí todo mundo depois olha assim, lá no close, ai, Lia, que lindo, que legal, Exatamente. maravilhoso, parabéns, amiga, sim, parabéns pra você, por você ser muito inteligente, fazer vários corre louca, e tipo... Eu ainda tenho que contextualizar. Muito mais, só porque você foi lá ser perita. Amiga, eu ainda preciso contextualizar mais coisas. Esse Itaú, especificamente, ele ficava num lugar que eu não podia deixar meia lata de spray dando sopa, assim, ó. Que roubavam tudo. Pra você ter uma noção... Gente, não tô zoando, vai parecer mentira, mas eu juro por tudo que é verdade. Eu fui pintar num dia, o banco tinha corrimão. No dia seguinte, roubaram o fucking corrimão, amiga. Pra você ter uma noção. Do nível... Gente, a galera deschumbou o negócio do chão. Vocês têm noção? O bagulho era chumbado. Eles arrancaram do chão e levaram o corrimão embora. Esse Itaú era onde? Era... Ai, meu Deus, pera. Esqueci o nome da cidade. Mas era numa cidade meio de cunho duvidoso, assim. Eu não lembro exatamente. Eu esqueci agora. Vamos jogar no Google. Cidade de Cunhos. Eu não lembro exatamente agora. Daqui a pouco, depois eu procuro e conto pra vocês. Mas o fato é, não podia ficar com nada dando sopa. E geralmente a gente leva mochila, né? Leva as coisas que fica ali com a gente. Eu tive que comprar uma pochete pra ficar com tudo em mim. Porque não tinha como deixar nada no chão, que senão levavam embora, gente. Então, assim... E não podia pintar durante a semana também. Porque como o banco tava funcionando, né? A gente tinha que trabalhar em horários que não estivesse funcionando. Isso é uma outra coisa que a galera vê ali, os close maravilhosos, mas não se liga nessa questão de horário. A quantidade de vezes que a gente tem que trabalhar em horários de contraturno, nos horários muito louco, não tá escrito assim. Tanto que a Cris falou, o evento que a gente vai participar, a gente vai pintar de madrugada. Né? Aí depois vocês vão falar, caramba, nossa, vocês pintaram... Como eu não fiquei sabendo, nossa... Aí depois vai ver as fotos, vai ver a gente. E é isso, minha gente. A gente vai trocar o dia pela noite. Porque sim, temos que entregar. Porque numa via que passa muito carro. E é isso que temos para hoje. Não, entre outras coisas, entendeu? Tipo, às vezes, assim, trabalho também que tem prazo de entrega absurdamente rápido, né? E nesse caso, a gente pode falar também não só do nosso trabalho de rua. Mas a gente pode falar também do nosso trabalho... de ilustração, do digital, que tem gente que mete o louco e não entende, porque, por exemplo, né, tem os prazos que a gente combinou, mas aí acontece que vem uma luz divina na cabeça do ser humano pra falar coisas que, ai, não, mas tem que mudar, não sei o que lá, entendeu? E você tem que entregar, mas beleza, então tá, eu vou precisar que você aumente meu prazo. Então, isso quando a gente consegue, né? Mas, por exemplo, eu tive um outro projeto dessa questão de prazo que foi muito enlouquecedor, assim, porque eu acho que esse especificamente eu vou falar de não só com relação ao prazo, esse eu vou falar de todas as surpresas desagradáveis que tiveram no rolê. Gente, pensa no trampo. Que assim, chega assim pra você um trampo que num primeiro momento, você fala, poxa, daoríssima, vai ser muito tranquilo. Era para fazer uma pintura institucional para o Mercado Livre. Então, já não era meu trampo especificamente, era uma coisa que não ia ter assinatura. Tanto que esse trampo, se vocês procurarem no meu Instagram, vocês não vão ver, tá? Era um trabalho extremamente institucional, não tinha nada de criação minha, nem nada. E eu aceitei pelo cachê, porque era um cachê muito legal. E o prazo, teoricamente, dava mega de boas para fazer. Só que a agência era extremamente desorganizada. Eles me passaram o briefing, me passaram os desenhos e como era muito institucional, era tudo com quadradinho, tudo muito geométrico, tudo com frase, né? E não eram frases escritas à mão, era tudo com letra caixa, tudo bonitinho. O que eu fiz? Eu montei todos os stencils. E deixei todos os stencils preparados antes para levar. Para quem não sabe o que é stencil, gente, é molde vazado, tá? Então a gente pega ali um pedaço de papel ou alguma outra superfície, recorta,
coloca e volta fazendo o spray. Só que a gente tá falando de um bolo de aniversário de não sei quantos anos do Mercado Livre, que era um bolo cenográfico. Ele tinha 5 metros de diâmetro por 2,5 de altura. Ou seja, era um troço gigantesco. Mas eu tinha 2 dias para fazer. E assim, como eu já estava com os stencils todos prontos, eu pensei, bom, eu vou lá no galpão, faço toda a pintura base do negócio, volto colocando os stencils e tá pronto, certo? Eu cheguei com os meus stencils todos prontos, com tudo montado. A agência mudou literalmente todas as frases e todos os padrões. Ai, gente, sério isso. E eles demoraram mais de 12 horas para me falar isso. E eu já estava dentro da cenografia que ia ser, porque, tipo, o período de aluguel dentro do projeto era de 2 dias. Então, tipo assim, tinha que ser finalizado dentro desse período. E eu já estava lá, dentro do espaço de cenografia. E aí, quando eles fizeram essas mudanças, gente, eu tive uma crise. Eu tive uma crise. Eu sentei e comecei a chorar porque eu não sabia o que eu ia fazer. Porque, assim, eu teria que recortar tudo de novo, só que assim, não é um negócio rápido de fazer, né? Eu ia precisar encomendar esse serviço de algum lugar, porém, isso custa, e eu tinha um cachê fechado, a agência não ia fazer o pagamento dessas outras coisas por fora. Foi, assim, um caos. Eu sei que, no fim das contas, os deuses me amam e me iluminam muito, e a galera da cenografia, do galpão da cenografia, fez todos os cortes para mim na halter, em tecido. Eles cortaram tudo para mim em carpete, que eles tinham sobrando lá uns pedaços de carpete. Cortaram tudo na halter, porque daí foi rápido. Eu virei a melhor amiga do cara da halter, né? Ele fazia todos os cortes para mim e eu fui colocando. O negócio que eu tinha 24 horas para fazer, de 48 horas eu tive que fazer em 24. Eu passei 2 noites acordadas. Explica pra galera e pra mim também o que é halter, não sei. Ai, gente, halter é uma máquina que faz corte a laser. Então, todos esses adesivos que a gente tem no formatinho, esses negócios feitos de MDF, cortadinho, bonitinho, é cortado, na grande maioria das vezes, nessas máquinas. E essas empresas de cenografia, eles precisam, né? Porque eles têm que cortar tanto o MDF como outras coisas, né? E aí, isso é uma puta mão na roda, porque é muito rápido, é totalmente diferente do prazo de uma pessoa. Porém, tem um detalhe, você tem que ter os arquivos montados. E eu não tinha como montar os arquivos. Aí, o menino da técnica de lá, que era um dos filhos do dono da empresa de cenografia, montou todas as artes para mim e mandou todas elas pro cara que operava a halter, e foram eles que me salvaram. E, gente, um trabalho que eu tinha 48 horas para fazer, eu tive que fazer em 24. E sabe o que era mais louco? Que eu falava pra menina da agência, gente, eu sou uma pessoa, eu não sou uma máquina. Porque isso é muito complicado, as pessoas acham que elas podem ir postergando o prazo e que a gente vai dar conta, mas a gente não é máquina, sabe? Assim, nesse caso, Lia, você fez o seu melhor, você tentou entregar o que você podia. Na real, quem errou foram eles, né? Total, tanto que depois eles quiseram trabalhar comigo de novo, eu não quis mais trabalhar com eles. Porque foi horrível. Porém, gente... Nossas cláusulas também, contratos também sobre isso, porque assim, gente, nossa, nunca passei, graças a Deus, por uma coisa tão drástica que nem essa. Foi horrível. Porque literalmente, assim, se fosse no meu trabalho, que nem você foi contratada, Lia Fênix, sendo contratada a artista pra fazer uma coisa dessa, porque já tinha sido aprovado o trabalho que você fez. Aí, mano, eu vou falar pra você, assim, aí eu acho que no outro episódio que a gente falou de chilique, de artista, alguma coisa assim, aí nessa parte aqui, mano, eu realmente, assim, ia falar, olha, pode parar aqui. Pode parar, a gente vai ter que recalcular a rota, porque o que foi combinado de uma forma e vocês estão fazendo de outra, e assim, a gente não consegue fazer milagre. Você teve muita sorte de ter esse espaço que tinha essa máquina pra te ajudar. Foi porque um salva. imagina, cara, pelo amor de Deus, porque você fez tudo na mão, né? Foi. Eu tinha feito tudo na mão.
Puta merda, velho. Tipo, é isso. Eu perdi todo o trabalho que eu tinha feito. Acaba aqui nosso episódio sobre... Eu tô brincando. É isso, né, mano? Ai, Lia! Bom, o fato é que foi horrível, entendeu? Foi a pior experiência de todas. Foi um cachê muito bom e muito suado, mas assim, vou ser sincera, no final não foi tão bom, porque tudo que eu passei definitivamente não fez o cachê ser bom. Era bom quando eu tinha o prazo certo, depois que começou a virar essa palhaçada, definitivamente não foi bom, mas acontece. O fato é, né, gente, que a gente vai lá, faz a foto bonita, né, fica linda no rolê, só que ninguém tá vendo o que tá rolando ali atrás. Costinha ferrada, né, todo esse BO enlouquecido e sanidade indo pro espaço, né, diga-se de passagem. Pois é, e eu tenho mesmo uma história sobre isso, gente, minha gente, segura. Espero que vocês estejam sentados aí, tá? Porque por essa eu não esperava na minha vida. Não esperava mesmo. Após entregar aí a NFL, né, o prédio, eu simplesmente travei a coluna. E eu fiquei uma semana de molho. E eu falando pro pessoal o que tinha acontecido. Foi assim, eu tinha entregue todo o trabalho, todo o projeto, a pintura inteira. Só precisava mesmo passar o verniz, o final. Eu nem precisava ir no dia lá, mas eu tinha que ir porque ia ter menos um ajudante, né, para fazer ali o trabalho de pintar o verniz, né? Só que aí eu falei, vou pra dar essa força aí e tal, e além das outras pessoas que já estavam comigo lá, então pra mim o meu último dia era o dia mesmo que eu ia passar o verniz. Cara, eu tô abrindo a porta da minha casa. Eu simplesmente só fiz um movimento pra frente, assim, ó. Eu travei a coluna. E dali, nunca mais saí. Sabe, assim, foi desesperador. Hoje estou bem, gente. Estou bem. Porque muita gente conversou comigo. Descobri que não é eu que tô mais fudida da coluna. Tem mais gente fudida do que eu. Eu tô bem, obrigada, porque ainda cuido de mim, cuido da minha saúde. Faço academia justamente pra ter força, né? Porque é isso. Nosso corpo, ele também, né, o grafite, o rolê que a gente faz, ele é braçal. E aí, o que acontece? Quando você tá usando ali aquele cinto de segurança e o talabarte, é talabarte que fala? Talabarte. Pesado. Os talabartes, minha gente, é pesado porque é ferro, segura ali na corda, entendeu? Então fica meio concentrado ali, todo o peso na nossa lombar. Conta pra eles o que é o talabarte. Talabarte é aquele cinto que tem um gancho que você gruda numa corda ali, na corda de segurança, para você, por exemplo, se caso acontecer um acidente, de repente lá no prédio, o negócio de pencar lá de cima, você tá seguro e você não vai cair, você vai ficar pendurado na corda. Ele faz parte ali do cinto de segurança que a gente usa para fazer esses trabalhos em altura. E aí ele é pesado. E o nosso corpinho, no final de todo o rolê, porque você já tá destruído, cansado. É isso, gente. Por mais que todo mundo que tem experiência... Inclusive, comenta aqui, você que é desse rolê, que já pintou nas alturas, como é que foi todo esse processo. Porque existe também uma mistura de... Eu tenho que entregar no prazo, porque a gente vai pegar uma chuva. Ai, meu Deus, vai acontecer alguma coisa ali. O tempo também da locação dos equipamentos. E tem também a equipe que tá lá com a gente. Tudo tem prazo, tudo tem meio que uma organização. Tem problema, às vezes, até com moradores do prédio, que você não pode fazer barulho. Então, você tem que sair no horário sem prejudicar todo mundo. E aí, no final, o nosso corpo ele fica todo tensionado por toda a adrenalina que a gente viveu, porque a gente tá fazendo um trabalho maravilhoso, a gente tá entregando, e no final, você simplesmente trava. No meu caso, travei. Você falou uma coisa aí nesse meio que foi... A gente ainda não falou. Você falou a palavrinha chuva. Gente, o clima influencia diretamente nas nossas entregas também. Então, tipo, a gente também tá ali
dentro de todas as intempéries do tempo realmente, assim, sabe? Então é aquela coisa, você tem que estar sempre preparado para um sol de rachar que pode acabar com a sua vida também, ou uma chuva que você não vai conseguir ir para a parede, sabe? Então é muito complicado. Amiga, lembra do Recifusion? Eu ganhei uma insolação e uma bolha em cada panturrilha. Ai, que dó! Te juro, voltei, gente, cagandando, literalmente. Vocês não estão entendendo? Foi horrível. Foi maravilhoso, mas ao mesmo tempo depois. E aí, depois, quando vocês verem as nossas fotos, os vídeos, as coisas que a gente tá aqui, lembrem-se disso. Lembre-se sempre do corre. Porque é isso, o close é aquele rolê ali que todo mundo acha que, nossa, que incrível, queria estar também. Mas será mesmo que você gostaria de estar na responsa? Você se garante nesse rolê? Porque a gente aqui desse lado fomos testadas e somos até hoje em todos os rolês, em todos os projetos, em todos os trampos. Porque é isso, tipo, a gente tem o jogo de cintura e é nesse rolê que a gente vai começar a falar sobre isso, né? Ai, gente, se a gente não tiver jogo de cintura, a gente não entrega, né? A verdade é essa, assim. Então, você tem que manter o carisma, que entra um ciricutico, mas você tem que manter. Sempre lembro da pessoa de salto fino, num sapato escarpão. Eu sempre fico pensando, pessoas de salto fino, salto escarpão, que o pé tá ali, ó, chorando, triste, e você tá assim, ó, plena. Então, mas a gente também tem que fazer isso. Tá por trás, tá tudo acabando ali, tá tudo se desmoronando, mas você tem que ficar, não, tá tudo bem, eu vou conseguir, tá tudo certo, né? E assim, e uma outra coisa também, né? Essa resiliência, às vezes, pode te ajudar muitas vezes. Porque assim, gente, vamos ser sinceros, amiga. Quando a gente é boa, não vou ser uma pessoa modesta nesse momento, ok? Eu e a Krika somos muito boas. Então, assim, quando a gente faz muito bem, entrega muito bem nosso trabalho, porque a gente entrega, a gente se ferra mais do que as outras pessoas. Por quê? Porque a galera sabe que pode botar a gente nos trampos ferrado que a gente vai conseguir entregar no final. E é isso que é foda de vez em quando, né? Porque, assim, essa resiliência de você, tá, beleza, eu vou conseguir dar um jeito, faz você ser o artista cotado para ser o apagador de incêndio de vez em quando. Sabe? Ou pode acontecer o que eu gostaria muito que você contasse aqui para as pessoas, que foi o que aconteceu com a sua maravilhosa resiliência sobre o projeto lá do Mercado Livre, né, que você estava falando, que no final o povo chamou você para trabalhar ali, né, para ficar mais fixa, né? Foi isso, gente. Foi tanto BO que eu não matei ninguém e não me matei porque deu vontade no meio do processo, que eu acabei sendo contratada pela empresa de cenografia, fiquei trabalhando com eles ali depois de 2 anos ainda, e foi muito bom trabalhar com eles, foi muito legal e tal. A gente acabou fazendo uma parceria super bacana, por quê? Porque todo mundo se ajudou naquele projeto, né? Mas assim, é por aí, sabe? Eu acho que tem os dois lados ali, a gente tem que ter jogo de cintura, né? Quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente trabalha com empresas, ou a gente tem jogo de cintura, ou a gente se lasca muito. E aí eu quero perguntar para vocês que estão nos ouvindo, conta aqui pra gente também qual desses closes e corres, assim, que vocês já vivenciaram, que a gente também quer saber do lado aí de vocês, se tá parecido com a gente ou se foi diferente, porque assim, gente, na maioria de todos os casos, né, acho que é isso. Acho que todos nós, né, passamos por isso na vida, porque no final as pessoas veem o trabalho pronto, a obra pronta, tudo lindo, tudo maravilhoso, mas nos bastidores é isso, muita coisa que a gente podia simplesmente falar, mano, o que eu tô fazendo? Eu vou embora, tchau, entendeu? Aí você pensa, mano, não, eu não posso ser assim, tem que ser profissional, tem que arranjar uma solução aqui, porque é isso, no final das contas, a minha reflexão que eu faço é a mesma que a Lia falou aqui. Muitos dos projetos que aconteceram comigo e das pessoas que eu trabalho até hoje é por causa do meu jogo de cintura, com relação a essas coisas que acontecem nos bastidores, esses corres que muitas vezes, assim, sei lá, tá acontecendo realmente uma coisa muito séria,
que dá vontade de desistir, gente. Eu também, muitas vezes, já quis abandonar projeto. Mas eu pensava assim, não é minha cara fazer isso. Eu tenho que realmente conseguir resolver. Mas quando é possível ser resolvido também. Porque tem muita gente que acha que esse negócio de apagar incêndio que você falou, né, Lia? É normal e não pode ser normalizado isso, porque sim, a gente tem que ter total segurança para trabalhar, a gente tem que ter dignidade, principalmente para trabalhar, com tempo para trabalhar. Eu sou a pessoa que mais briga por questões de tempo, porque assim, eu me garanto, quando eu olho para uma parede, e eu falo assim, né, quanto tempo que eu vou gastar para pintar essa parede num ambiente tranquilo, tipo, não vai ter chuva. Vamos colocar um exemplo de um espaço interno, que eu acho que é um dos lugares que talvez a gente tenha menos problema, dependendo do local. Porque tem tudo isso também, né? Então, por exemplo, se eu olho para a parede, ela tem 10 metros de largura, ela tem 3 de altura, e eu sei que eu vou gastar 4, 5 dias para pintar ela, eu sei que eu vou conseguir entregar ela em 3 ou 4. Porque esse é o prazo que eu coloco pra mim. Eu coloco sempre a margem pra frente, porque eu sei que pode acontecer alguma coisa no meio do caminho, né? A gente sabe que a gente já passou várias situações que você coloca lá o prazo enxuto e não dá, porque aconteceu alguma coisa. Isso, a duras penas. Aprendi isso a duras penas, porque até mesmo é o que você falou, pintura interna é onde você tem a menor possibilidade de dar BO, mas já aconteceu de dar BO, e aí você tem que dar um jeito de resolver, né? E é isso, gente. Basicamente é isso, entendeu? Acho que contamos a maior parte dos nossos perrengues e bastidores aí da vida dos bafos, entendeu? E o que nós vamos fazer agora? Acho que o legal é a gente ir para o encerramento mesmo, falar para vocês que nem de close vídeo artista, entendeu? Basicamente aí vocês veem tudo dos nossos close, mas os corre por trás. Tenho certeza que muita gente não estaria disposto, não estaria afim e não encararia, não é verdade, amiga? É verdade, tem que ter muito sangue nos olhos mesmo, que eu falo. Que eu vou falar pra você, eu já peguei cada bucha, às vezes eu olho assim, mas você aceitou fazer esse trampo, esse desafio, muita coisa que eu acho que eu consegui aprender a lidar com a adversidade dos trabalhos todos, é porque eu sempre aceitei desafio. Sim. E aí, por exemplo, superfícies estranhas, pintar superfícies que tem uma dificuldade ali para você encaixar uma arte. Eu tô falando não só de parede, tô falando de objeto. Às vezes tem objeto, que nem a Lia pintou um capacete. Não é fácil pintar capacete, só quem faz um capacete sabe. Eu pintei já uma Doce Gusto, que foi um dos primeiros trabalhos que eu já fiz. Então, assim, são coisas que tem uma responsabilidade, tem uma marca por trás que você fala, caramba, e aí, será que eu vou conseguir fazer? Você mesma com você mesmo, você olha assim e fala, putz, mas esse trampo aqui eu vou fazer ele com qual tinta? E se eu jogar um verniz por cima, será que vai dar uma reação? Já aconteceu com um trampo meu, cara. Tipo assim, que eu passei uma tinta, né? Tava usando Posca. Aí eu falei, deixa eu usar um verniz aqui. Só que eu passei uma camada dele e era um verniz maravilhoso. Que é esse verniz que é automotivo e, ficou incrível, assim. Só que eu nem esperei secar na época, e a falta de experiência também naquela época, que foi há muitos anos atrás. Quando eu passei um pouco, que deu uma escorridinha, ficou um relevo, assim, eu falei, mano, e agora? Eu tinha que ter esperado. Então, coisas que acontecem no processo, que aqui nos bastidores, no nosso corre, as pessoas veem depois o projeto pronto e falam, meu Deus, que lindo, maravilhoso. Mas a gente ali, tipo, nossa, caramba, deu certo. Às vezes tem uma coisa que dá errado, tem que fazer tudo de novo, do zero, sabe? Ai, nossa. Gente, essa parte de teste, às vezes, é muito cruel com a gente, porque você se coloca... Já aconteceu, amiga, comigo uma vez, que eu passei um orçamento para o cliente achando que o material que eu tinha pensado daria super certo. Cheguei lá, ele mudou a superfície, não era a mesma, e eu tive que usar outro material completamente diferente, que era o dobro do preço, para conseguir entregar. E aí, eu tive que, no meio do processo, mandar mensagem pro cliente e falar, olha, então,
devido à mudança de superfície, o material que eu tinha cotado inicialmente não vai ser possível ser utilizado. Precisaremos adaptar. O material em questão agora fez o nosso orçamento dobrar de valor, basicamente, né? Então, assim, é muito complicado também ter esse jogo de cintura também para conversar com as pessoas, para poder explicar para o cliente o que você está fazendo, que você não é simplesmente uma louca mercenária que quer ganhar 2 vezes mais, sabe? Então, assim, é muito complicado, né? Mas, no fim das contas, acaba gerando muita história para contar e esses momentos aqui, entendeu? De troca com a gente e contando para vocês os nossos perrengues para darmos lindos closes. E fica também para vocês aí esse aprendizado, tá, minha gente? Porque é isso. Eu tenho certeza que não estamos sós. Muita gente já deve ter passado pelo que a gente passou. E a gente só tá aqui dividindo tudo isso também porque a gente agora, né, podemos falar isso, que somos pessoas muito experientes. Então, quando a gente fala sobre materiais, sobre prazos, sobre qualquer coisa que a gente sabe que vai impactar no trabalho final, que é o close maravilhoso que vocês querem ver, não briguem com a gente, porque a gente sabe o que a gente está falando por tudo que a gente já vivenciou fazendo os nossos trabalhos. E é isso, né, Lia? Chegamos a mais um final de podcast. Mais um Bastidores e Bafos que vai pro ar. E aí, se você gostou desse episódio, você já sabe o que você tem que fazer, né? Conta pra eles o que eles precisam fazer. Se você chegou até aqui, coloca a hashtag Close versus Corre Bastidores, que a gente vai saber que você ouviu o nosso podcast até aqui. E também já aproveita para acompanhar a gente no YouTube e no Spotify. No YouTube você se inscreve, no Spotify você segue a gente. Nas outras redes sociais, Lia, pode falar aí onde estamos. Sim, estamos no Instagram, estamos no TikTok, né? Então, quero ver vocês lá comentando, porque a gente posta direto shorts, postamos aí vários reels, cortezinhos de partes aí do nosso podcast. E nesses lugares vocês podem ver as nossas carinhas, né? Porque lá tem imagem. E aqui vocês estão só escutando a gente. Então aproveitem, sigam a gente em todas as redes que a gente vai ficar muito feliz. Então, é isso, galera. Um beijo pra vocês e até o próximo. Aproveita, gente, se você também quiser contar pra gente como que vocês estão conhecendo esse podcast. E se vocês gostaram desse episódio também, comenta no Instagram, no TikTok também, pra gente saber a sua opinião, se a gente tá indo pelo caminho certo. Ah, e mandem mensagenzinhas pra gente, falando o que vocês querem de nós também, porque temos muitas pautas ainda pra irem no ar, e aguardem, porque o nosso próximo episódio babado! É sobre. Então, agora sim, uma beija e até o próximo episódio. Tchau! E ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!